Por exemplo, há uma intervenção que é muito celebrada aí nas redes sociais, que foi feita num grupo, não foi na sala plenária. Acho que foi o Domingos Stivani que fez, não sei. Parece que é ele. E aquele diz que eu vou falar, teria medo, mas como já fiz 70 anos, vou falar. Tem medo de quê? Quer dizer que ele ficou esse tempo todo, até completar 70 anos, a ver problema e não falava. E ele próprio participou de muitas falcatruas ao longo da história de Moçambique. Ele foi diretor-geral das alfândegas. Na altura em que foi diretor, acumulou um vastíssimo patrimônio imobiliário e de muita coisa. Tem escritórios, tem edifícios, tem universidade, tudo isso construído por um funcionário público que era diretor das alfândegas. Num país normal isso não é permitido. Um funcionário que está a gerir a entrada de dinheiro para o Estado e ele ter um patrimônio superior a vários setores do Estado. E hoje dizer que já fez 50 anos, 70 anos, já posso falar à vontade. Eu acho que não é bem assim. É preciso ver de onde é que viemos, para onde é que vamos e como é que vamos. E não darmos a entender. Por exemplo, ele até recomendava coisas que não são fazíveis agora. Estava a dizer que, por exemplo, falou da renúncia. Estamos a dizer que alguém era governador e renunciou. Porra, temos que dizer que ele não renunciou. Nós exoneramos por causa disso. Mas a lei não diz isso. A lei diz que renuncia. Agora, renuncia por quê? Pode ter pressões lá em casa, pode ter pressões no partido, pode ter pressões na rua que a gente não sabe. Então a pessoa renuncia. Então, nós não somos capazes hoje de gerir Moçambique como se geriu em 1983, como ele recomenda, que nós já fomos a Xai-Xai, para desmontar um governador, dizer publicamente o que ele fez. Em 1983 já aconteceu isso. O Samora mandou desmontar o João Fastela Pelembe em Xai-Xai. E disse claramente que ele é acusado de corrupção sexual, corrupção econômica, muitas coisas ali em público. Hoje em dia já não pode fazer isso. Você não pode chegar e desmontar um governador, porque tem uma nova legislação que protege também os direitos do próprio governador. Então, ele pode ser pressionado no partido e mandado ele renunciar. Mas pronto. Agora, eu acho que não é por aí que nós devemos fazer as coisas. O combate contra a corrupção não é o partido dizer, isso é demagogia até, é populismo. Chegar, este aqui roubou isso, roubou aquilo, enquanto você também roubou. Então não faz sentido. Eu penso que é preciso encontrar formas de os órgãos da administração da justiça combaterem com exemplaridade a questão da corrupção. Permitir que os órgãos do Ministério Público, os tribunais, funcionem em pleno para combater a corrupção. E os outros órgãos que colaborem com estes, no sentido de se encontrar melhores caminhos para tudo andar. Não proteger a corrupção, não apadrinhar, não acobertar e não praticar o nepotismo. Há uma questão que eu queria colocar, Salomão. A visão está aí. Daniel Chapo diz que o ciclo dele é de luta pela independência econômica, enuncia um conjunto de ideias que pretende pôr em marcha. A questão que eu quero saber de Salomão, olhando para o contexto moçambicano, as dificuldades inerentes ao processo governativo em Moçambique, há mesmo condições para darmos esse salto? Eu acho que há. Porque sabe o quê? E uma das condições é esta conferência. Sim. O Chapo precisava desta conferência. É por isso que lá no fim, através da voz da Carmelita Namachulua, foi lido um documento chamado Recomendações da 12ª Conferência. Aquelas recomendações, mais ou menos, pega nas medidas do Chapo e traduz em coisas concretas, dizer que o partido deve fazer isso, deve fazer aquilo, devemos reforçar aqui, devemos reforçar ali. No contexto econômico, por exemplo, na parceria com empresas estrangeiras, a parte moçambicana deve ter no mínimo 50% ou 51%, e não ser sempre uma parte menor, uma vez que não somos os donos dos recursos. E uma série de ideias que foram lá traçadas. E eu penso que com estas ideias transmitidas aqui,
e esses documentos, que todos eles encorajam o presidente a avançar, o presidente, com o seu Conselho de Ministros, pode transformar isso numa política do governo, uma política do Estado. Mas com os mesmos atores, porque a ideia é fazer diferente para resultados diferentes. Não, por exemplo, há uma intervenção que é muito celebrada aí nas redes sociais, que foi feita num grupo, não foi na sala plenária. Acho que foi o Domingos Stivani que fez, não sei. Parece que é ele. Sim. E aquele diz que, eu vou falar, teria medo, mas como já fiz 70 anos, vou falar. Tem medo de quê? Quer dizer que ele ficou esse tempo todo, até completar 70 anos, a ver problema e não falava. E ele próprio participou de muitas falcatruas ao longo da história de Moçambique. Ele foi diretor-geral das alfândegas. Na altura em que foi diretor, acumulou um vastíssimo patrimônio imobiliário e de muita coisa. Tem escritórios, tem edifícios, tem universidade. Tudo isso construído por um funcionário público que era diretor das alfândegas. Num país normal, isso não é permitido. Um funcionário que está a gerir a entrada de dinheiro para o Estado e ele ter um patrimônio superior a vários setores do Estado. E hoje dizer que já fez 50 anos, 70 anos, já posso falar à vontade. Eu acho que não é bem assim. É preciso ver de onde é que viemos, para onde é que vamos e como é que vamos. E não darmos a entender. Por exemplo, ele até recomendava coisas que não são fazíveis agora. Estava a dizer que, por exemplo, falou da renúncia. Estamos a dizer que alguém era governador e renunciou. Porra, temos que dizer que ele não renunciou. Nós exoneramos por causa disso. Mas a lei não diz isso. A lei diz que renuncia. Agora, renuncia por quê? Pode ter pressões lá em casa, pode ter pressões no partido, pode ter pressões na rua que a gente não sabe. Então a pessoa renuncia. Então, nós não somos capazes hoje de gerir Moçambique como se geriu em 1983, como ele recomenda, que nós já fomos a Xai-Xai para desmontar um governador, dizer publicamente o que ele fez. Em 1983 já aconteceu isso. Samora mandou desmontar o João Fastela Pelembe em Xai-Xai. E disse claramente que ele é acusado de corrupção sexual, corrupção econômica, muitas coisas ali em público. Hoje em dia já não pode fazer isso. Você não pode chegar e desmontar um governador, porque tem uma nova legislação que protege também os direitos do próprio governador. Então, ele pode ser pressionado no partido e mandado ele renunciar. Mas pronto. Agora, eu acho que não é por aí que nós devemos fazer as coisas. O combate contra a corrupção não é o partido dizer, isso é demagogia até, é populismo. Chegar, este aqui roubou isso, roubou aquilo, enquanto você também roubou. Então não faz sentido. Eu penso que é preciso encontrar formas de os órgãos da administração da justiça combaterem com exemplaridade a questão da corrupção. Permitir que os órgãos do Ministério Público, os tribunais, funcionem em pleno para combater a corrupção. E os outros órgãos que colaborem com estes, no sentido de se encontrar melhores caminhos para tudo andar. Não proteger a corrupção, não apadrinhar, não acobertar e não praticar o nepotismo. Há uma questão que eu queria colocar, Salomão. A visão está aí. Daniel Chapo diz que o ciclo dele de luta pela independência econômica enuncia um conjunto de ideias que pretende pôr em marcha. A questão que eu quero saber de Salomão, olhando para o contexto moçambicano, as dificuldades inerentes ao processo governativo em Moçambique, há mesmo condições para darmos esse salto? Eu acho que há. Porque sabe o quê? E uma das condições é esta conferência. Sim. O Chapo precisava desta conferência. É por isso que lá no fim, através da voz da Carmelita Namachulua, foi lido um documento chamado Recomendações da 12ª Conferência. Aquelas recomendações, mais ou menos, pega nas medidas do Chapo e traduz em coisas concretas, dizer que o partido deve fazer isso, deve fazer aquilo, devemos reforçar aqui, devemos reforçar ali. No contexto econômico, por exemplo, na parceria com empresas estrangeiras,
a parte moçambicana deve ter no mínimo 50% ou 51%, e não ser sempre uma parte menor, uma vez que não somos os donos dos recursos. É uma série de ideias que foram lá traçadas. E eu penso que com estas ideias transmitidas aqui, e estes documentos, que todos eles encorajam o presidente a avançar, o presidente, com o seu Conselho de Ministros, pode transformar isso numa política do governo, uma política do Estado. Mas com os mesmos atores, porque a ideia é fazer diferente para resultado diferente. Não.